Uma descoberta estranha na parte norte da cidade do Panamá deixou uma pequena comunidade completamente perplexa. Algumas pessoas juram que se parece com um alienígena, enquanto outras acreditam que se trata de algum tipo de animal desconhecido. Mas o que será? Moradores da cidade do Panamá estão tentando identificar essa criatura peculiar que encontraram deitada na neve. E você não vai querer perder nenhum segundo dessas descobertas de cair o queixo. Então, prepare-se para embarcar nessa jornada pelas terras geladas e inexploradas que vão te deixar de boca aberta. Número 1. Alienígena de Quebec. Há quase 30 anos, um caso bizarro chamou a atenção no Canadá. Um indivíduo divulgou algumas imagens de uma criatura estranha, deitada na neve, que muitos acreditam ser um extraterrestre. Com um formato de cabeça incomum, olhos e boca abertos, o ser causou espanto entre aqueles que o encontraram. Temendo possíveis doenças, os curiosos optaram por não tocar diretamente no corpo. Em vez disso, usaram um cabo para levantá-lo e planejaram analisá-lo no dia seguinte. No entanto, algo ainda mais estranho aconteceu. Quando retornaram ao local, a criatura havia desaparecido misteriosamente, deixando apenas perguntas sem respostas sobre sua verdadeira origem. Número 2. OVNI na Antártica. No início parecia apenas uma grande placa circular de gelo flutuando sobre a água. Mas, ao dar um zoom na filmagem, a verdade chocante veio à tona. Gravado na Antártica, esse vídeo mostra um OVNI pairando sobre o oceano. O mais impressionante, o objeto projetava uma enorme sombra sobre a superfície da água, deixando claro que não estava flutuando no mar, mas sim voando logo acima. Normalmente sou bastante cético quando se trata de alienígenas e OVNIs, mas confesso que este vídeo me fez pensar 2 vezes. Número 3. Yeti gravado 2 vezes. Em uma localização desconhecida, um cinegrafista amador conseguiu capturar um momento aterrorizante. Um Yeti gigantesco revirando sua mochila. Assim que percebeu estar sendo filmado, a criatura claramente não gostou nada da situação e começou a avançar na direção do cinegrafista. O vídeo termina abruptamente nesse momento. Se quer saber minha opinião, essa filmagem parece bem suspeita e possivelmente falsa. Mas por outro lado, há um outro vídeo que apresenta evidências mais convincentes. Dê uma olhada nesta gravação. Nela, é possível ver claramente um Yeti, ou Sasquatch, caminhando por uma floresta densa. Apesar de breve, esse encontro parece bem mais autêntico e assustador. Número 4. Extraterrestre na Sérvia. O ser registrado nesse vídeo tem entre 60 e 90 centímetros de altura, com uma cabeça desproporcionalmente grande e membros finos e alongados. O vídeo ainda inclui uma mensagem afirmando que o governo está mentindo para você sobre OVNIs e visitas alienígenas. A filmagem já ultrapassou 1 milhão de visualizações, mas infelizmente, a maioria das pessoas acredita que se trata de uma farsa. Um dos principais indícios de manipulação está nos sons de risadas ao fundo da gravação. Além disso, o vídeo sugere que o alienígena teria sofrido um acidente, mas não há vestígios de uma nave caída por perto. Número 5. Vestígios vikings. Nem sempre são os objetos grandiosos que deixam os arqueólogos mais animados. Às vezes, uma descoberta simples pode causar um verdadeiro alvoroço. E foi exatamente isso que aconteceu com a descoberta de uma luva viking, datada da mesma época que as famosas espadas e esquis dos guerreiros nórdicos. O item aparentemente modesto ganhou um grande valor histórico, pois, após uma análise detalhada, os especialistas notaram que o dedão da luva indicava que pertencia à mão esquerda. A relíquia foi encontrada nas montanhas de Landbreen e acredita-se que tenha pertencido a um viking que atravessou a região há mais de 1000 anos. Número 6. Cavalo da Era do Gelo. Na depressão de Bia, na Rússia, cientistas fizeram uma descoberta fascinante. Um potro incrivelmente bem preservado da extinta espécie de cavalo-lenha. O mais surpreendente é que os pesquisadores estavam, na verdade, escavando restos de mamutes lanosos quando encontraram esse animal pré-histórico. O jovem cavalo, com incríveis 40 mil anos, fornece uma visão única sobre o passado, permitindo que os cientistas reconstruam detalhes sobre o ambiente e a paisagem daquela era distante. Número 7. Padrão de gelo misterioso. Um grupo de adolescentes fez uma descoberta bizarra enquanto caminhava por um lago congelado em Utah. "Olha o que acabamos de encontrar bem no meio do lago!" Srenia exclamou um deles. No centro da neve, havia um enorme círculo coberto por uma substância estranha, que imediatamente levantou teorias sobre sua origem.
Alguns acreditam que era apenas um fenômeno natural, mas outros afirmam que a substância parecia algo alienígena. São ovos alienígenas! Srenia gritou um dos jovens. Mas será que os extraterrestres realmente pousaram no solo de Utah? Ou você tem uma explicação melhor? Número 8. Cabeça de lobo pré-histórico. Em 2018, na região de Yakutia, na Sibéria, um achado impressionante chocou cientistas e a comunidade local. Uma cabeça de lobo, incrivelmente bem preservada, foi descoberta às margens do rio Tirektiak. Estima-se que tenha cerca de 40 mil anos. O que tornou essa descoberta tão extraordinária foi o estado impecável da cabeça do animal. Seu pelo, dentes e até mesmo alguns tecidos moles permaneceram intactos, proporcionando uma visão sem precedentes da vida selvagem da Era do Gelo. Esse achado oferece informações valiosas sobre as antigas espécies de lobos que habitavam a Terra e o ecossistema do período Pleistoceno. Número 9. Filhotes de leão das cavernas congelados. Em 2015, um grupo de caçadores de marfim na Sibéria encontrou algo ainda mais raro do que presas de mamute. 2 filhotes de leão das cavernas praticamente intactos, presos no permafrost. Esses filhotes, com impressionantes 12 mil anos, pertenciam à era do Pleistoceno. O que deixou os cientistas em choque foi o nível de preservação. A pele, os bigodes e até os órgãos internos estavam incrivelmente bem conservados. Essa descoberta oferece uma oportunidade única para estudar a anatomia, o comportamento e a evolução desses predadores pré-históricos. Número 10. Calças congeladas. Em uma brincadeira incomum que viralizou, um homem em Minnesota resolveu se divertir com o frio extremo da região. Em vez de construir um boneco de neve, ele criou algo inusitado: calças congeladas. O truque é simples. Ele mergulhou as roupas na água e as deixou do lado de fora. Em poucos segundos, com o frio intenso, as calças endureceram e ficaram de pé sozinhas, como se fossem vestidas por um fantasma invisível. A ideia se espalhou rapidamente e outras pessoas começaram a testar o desafio. Afinal, em um inverno rigoroso, qualquer maneira de se divertir é válida. Número 11. Yeti filmado no Himalaia. Em 1996, um grupo de alpinistas, durante uma expedição nas montanhas do Himalaia, registrou algo assustador: uma figura enorme com braços desproporcionalmente longos caminhando pela neve. O que torna esse avistamento mais convincente do que outros supostos vídeos de Yetis é o ambiente hostil onde foi filmado. Seria quase impossível para um ser humano usar uma fantasia volumosa e caminhar por um terreno tão desafiador apenas para pregar uma peça. Além disso, há outra filmagem intrigante que mostra uma silhueta imponente atravessando uma montanha coberta de neve. Mais uma prova da existência do lendário Yeti. Número 12. Monstro sob o gelo. Você não vai acreditar no que um youtuber encontrou enquanto procurava tesouros enterrados na Antártica. Em um bloco de gelo, ele descobriu uma cabeça assustadora, que mais parecia ter saído diretamente de um filme de terror. Os olhos da criatura estavam esbugalhados, presos em um ângulo bizarro, e seu rosto parecia uma mistura grotesca de humano e monstro. Se isso soa como algo saído de um livro de suspense, é porque realmente é. Acontece que a descoberta foi forjada por um criador de conteúdo famoso por seus vídeos voltados para um público mais jovem. Então, se você se assustou com essa história, pode ficar tranquilo. Esse monstro não passa de uma pegadinha bem elaborada. Número 13. Jacarés presos no gelo. Em Oklahoma, um turista ficou chocado ao ver um jacaré aparentemente congelado dentro de um lago, com apenas o focinho para fora da água. Mas como esse réptil sobreviveu? A resposta está em um truque biológico fascinante. Jacarés, como outros répteis, são animais de sangue frio e entram em um estado de dormência durante temperaturas extremas. Para garantir a respiração, eles deixam o focinho exposto enquanto o resto do corpo fica submerso sob o gelo. É apenas mais uma das incríveis táticas de sobrevivência no reino animal. Número 14. Pé grande na Rússia. Em 2015, um suposto pé grande foi flagrado correndo pela floresta na Rússia. O vídeo mostra o momento exato em que um excursionista se depara com a criatura. No início, parece apenas uma pessoa fantasiada. No entanto, ao pular sobre um tronco caído, fica claro que a estrutura corporal do ser não corresponde à de um humano normal. Seus braços são longos demais e seus movimentos são incomuns. Será que essa é uma das melhores evidências já registradas da existência do pé grande?
Número 15. Ferramentas de guerreiros ancestrais. Arqueólogos noruegueses tiveram um dia de sorte ao descobrirem um verdadeiro tesouro congelado. Dezenas de flechas e ferramentas antigas escondidas entre rochas e gelo. Essa descoberta aconteceu na região de Inland, onde as condições extremas ajudaram a preservar os artefatos. Os pesquisadores acreditam que as flechas pertenciam a caçadores que tentaram atingir alvos há milhares de anos, mas erraram o disparo. Agora, esses erros acabaram se transformando em verdadeiras relíquias históricas. Número 16. Presas de mamute. Na Rússia, as presas de mamute viraram um verdadeiro tesouro para caçadores modernos. Com o derretimento do permafrost, esses fósseis estão surgindo com mais frequência e há um grande mercado global interessado nessas relíquias. No entanto, a forma como estão sendo extraídas está causando polêmica. Em vez de um processo arqueológico cuidadoso, muitos exploradores estão adotando uma abordagem mais agressiva, destruindo partes importantes dos fósseis e eliminando pistas valiosas sobre a vida desses gigantes pré-históricos. Essa corrida pelo marfim congelado pode estar apagando segredos preciosos do passado da Terra. Número 17. Floresta na Antártica. Parece impossível, mas há 260 milhões de anos, a Antártica abrigava florestas exuberantes. Em 2017, geólogos da Universidade de Milwaukee fizeram uma descoberta incrível: vestígios fossilizados de árvores soterradas sob o gelo. Foram encontradas evidências de pelo menos 13 árvores, bem preservadas com detalhes impressionantes. O mais incrível é que esses fósseis são mais antigos do que qualquer osso de dinossauro já encontrado, provando que a Antártica já foi bem diferente do ambiente inóspito que conhecemos hoje. Número 18. Novo vírus descongelado. Entre todas as descobertas feitas sob o gelo, esta é, sem dúvida, a mais assustadora. Cientistas conseguiram reviver um vírus que estava congelado no permafrost siberiano há impressionantes 48.500 anos. Esse vírus zumbi permaneceu dormente por milênios, mas ainda era capaz de infectar amebas. Felizmente, os especialistas garantem que ele não representa uma ameaça para os seres humanos. Mas essa descoberta levanta um alerta. O descongelamento do permafrost pode liberar outros micro-organismos antigos, potencialmente perigosos, que ficaram presos no gelo por eras. Número 19. Búfalo da Era do Gelo. 2 exploradores faziam uma caminhada pelo rio Missouri quando se depararam com um fóssil gigantesco, com um par de chifres ainda intacto. O achado revelou-se o crânio de um búfalo da Era do Gelo, medindo cerca de 75 centímetros de comprimento. A estrutura óssea não correspondia a nenhuma espécie moderna, sugerindo que pertencia a um tipo extinto desse animal pré-histórico. Mais uma janela para um passado longínquo se abriu com essa descoberta impressionante. Número 20. Esferas de gelo perfeitas. No sistema de cavernas da Colômbia Britânica, um explorador encontrou algo surreal: esferas de gelo perfeitamente esculpidas, escondidas sob uma cachoeira congelada. Embora pareçam obra de magia, a explicação para sua formação é puramente científica. A água que cai sobre pequenos fragmentos de gelo faz com que eles girem constantemente. Com o tempo, esse movimento cria formas perfeitamente arredondadas. Seja ciência ou mistério, uma coisa é certa: essa foi uma das descobertas mais visualmente impressionantes. Número 21. Galhada presa no gelo. Um grupo de exploradores fez uma descoberta inesperada em um lago congelado no Canadá. Enormes galhadas de alce presas no gelo. Mas como isso aconteceu? A resposta está no ciclo natural desses animais. Alces perdem suas galhadas no inverno, que depois voltam a crescer na primavera. O mais provável é que esse alce tenha deixado seus chifres perto da água, que posteriormente congelou, aprisionando a estrutura. Quem sabe o que mais pode estar escondido sob a superfície congelada desse lago? Número 22. Urso das cavernas. Congelado. Em 2012, pastores de renas fizeram uma descoberta extraordinária nos campos congelados da Sibéria: o corpo de um urso das cavernas, com incríveis 35 mil anos de idade. Diferente de outros fósseis encontrados, esse urso não estava apenas em ossos. Sua pele, pelos e até tecidos moles estavam incrivelmente preservados, permitindo que cientistas estudassem seu cérebro e órgãos internos. Batizado de urso de Ethan, devido ao local onde foi encontrado, esse gigante pré-histórico se tornou um dos melhores exemplos da vida selvagem da Era do Gelo. Número 23. Par de esquis antigos.
Em 2018, arqueólogos noruegueses fizeram um achado incrível. Um par de esquis de madeira, incrivelmente bem preservados, escondidos sob o gelo há cerca de 1.300 anos. A primeira pista foi apenas a ponta de um dos esquis emergindo do gelo. Com a ajuda de ferramentas especiais e água quente, a equipe conseguiu remover as peças completas. O mais interessante: os esquis mostravam um alto nível de habilidade na fabricação, provando que, mesmo naquela época, as pessoas já tinham padrões elevados quando o assunto era deslizar pela neve. Número 24. Pirâmides da Antártica. Existe uma teoria que sugere que as pirâmides do Egito não foram as primeiras construídas no planeta. Isso porque, segundo algumas imagens aéreas, haveria estruturas semelhantes enterradas sob o gelo da Antártica. As imagens, supostamente capturadas por um piloto militar anônimo no final do século XIX, mostram formações simétricas em uma área restrita do continente gelado. Seria isso uma prova de civilizações antigas na Antártica? Ou apenas um fenômeno natural que se assemelha a construções humanas? Número 25. Resgate de gaivotas. Durante a histórica nevasca de 2023 em Nova York, muitas gaivotas ficaram presas no gelo do Parque La Salle, próximo ao encontro do rio Niágara com o Lago Erie. Felizmente, dois heróis locais, Seamus Galvin e Alex MacArthur, decidiram agir. Armados com martelos e ferramentas improvisadas, eles começaram a quebrar o gelo e libertar as aves uma por uma. No total, conseguiram resgatar 16 gaivotas que, sem essa ajuda, provavelmente não teriam sobrevivido. Número 26. Buracos misteriosos na Sibéria. A Sibéria está chamando a atenção mundial por suas enormes crateras de gelo, também conhecidas como buracos de metano. Essas formações ocorrem quando o gás metano, preso sob o permafrost, se expande com o aumento da temperatura e explode, criando crateras gigantes. No entanto, algumas pessoas acreditam que esses buracos são, na verdade, marcas deixadas por visitantes extraterrestres. O que você acha? Fenômeno natural ou algo além da nossa compreensão? Número 27. Raposa congelada no rio Danúbio. Na cidade alemã de Friedingen, uma triste cena foi registrada. Uma raposa completamente presa dentro de um bloco de gelo no rio Danúbio. Acredita-se que o animal tenha caído no rio congelado enquanto tentava atravessar e, infelizmente, não conseguiu sair antes que a água se solidificasse. Moradores locais usaram uma serra elétrica para remover o bloco de gelo e dar um fim digno à raposa. Um lembrete sombrio dos perigos do inverno para os animais selvagens. Número 28. Gelo de sangue na Antártica. Um fenômeno visualmente impressionante e assustador foi descoberto na Antártica. Um fluxo de gelo que parece estar sangrando. Por muito tempo, as pessoas pensaram que esse fenômeno bizarro era causado pelo derretimento do gelo devido ao aquecimento global. No entanto, os cientistas descobriram que a cor avermelhada vem do ferro presente na água, que oxida ao entrar em contato com o ar. O resultado? Uma paisagem que parece saída de um filme de terror. Número 29. Preguiça, gigante enterrada. Recentemente, trabalhadores em Los Angeles se depararam com algo impressionante enquanto escavavam para a construção de uma linha de metrô. Entre os fósseis encontrados estavam dezenas de ossos que arqueólogos identificaram como pertencentes a uma espécie extinta de preguiça gigante. Mas não era só isso. Junto aos restos da preguiça, também havia fósseis de bisões e até fragmentos de um osso do rádio. Imaginem a empolgação dos cientistas ao perceberem que haviam descoberto um verdadeiro museu da pré-história escondido sob as ruas da cidade. Número 30. Mamute Yucca. Nas regiões congeladas da Sibéria, pesquisadores fizeram uma descoberta incrível: os restos de um mamute de 39 mil anos, conhecido como Yucca. O que tornou esse achado tão especial foi o nível de preservação do animal. Seu tronco, cascos e até tufos de pelos avermelhados ainda estavam intactos, como se tivessem sido congelados no tempo. Além disso, marcas no corpo indicam que esse mamute pode ter tido contato com humanos primitivos. O estudo de seus ossos e tecidos revelou detalhes valiosos sobre sua idade, dieta e saúde, fornecendo um vislumbre raro da vida durante a Era do Gelo. Número 31. Mamute soprano. Outro achado impressionante na Rússia envolveu um mamute tão bem preservado que ainda continha vestígios de tecido e até fluidos corporais. Estimado entre 15 e 20 mil anos, esse mamute ficou preso no permafrost.
mas o mais impressionante foi a descoberta de líquido avermelhado, dentro de suas cavidades de gelo. Foi a primeira vez que cientistas encontraram esse tipo de fluido em um mamute, tornando essa uma das descobertas mais marcantes da paleontologia moderna. Número 32. Bloco de gelo misterioso. Em janeiro de 2021, os moradores de Minneapolis encontraram um enorme bloco de gelo contendo uma figura congelada dentro. Com uma aparência desgrenhada e um visual primitivo, a criatura parecia uma múmia alienígena ou talvez até um homem das cavernas. Antes que teorias conspiratórias começassem a se espalhar, foi revelado que se tratava de uma instalação artística criada por Zach Schumack. Mesmo sendo apenas uma obra de arte, a peça provocou muitas discussões e especulações entre os moradores locais. Número 33. Resgate de veado. Um pobre veado acabou caindo em um lago congelado e não conseguia sair sozinho. Felizmente, moradores locais usaram uma serra elétrica para cortar o gelo ao redor e puxar o animal para um local seguro. Para evitar que sofresse de hipotermia, eles esfregaram seu corpo para aquecê-lo antes de levá-lo para um abrigo. Após alguns dias de recuperação, o veado estava forte o suficiente para voltar à natureza, mostrando a resiliência da vida selvagem e a bondade dos seres humanos. Número 34. Monstros de neve no Japão. O fenômeno conhecido como monstros de neve ocorre em regiões montanhosas do Japão, como em Zao Onsen. As árvores da região são cobertas por neve e gelo de tal forma que assumem formas bizarras, parecendo criaturas congeladas em pleno movimento. A combinação do frio extremo e da umidade transforma a paisagem em um espetáculo visual surreal. Mas a criatividade da natureza não para por aí. Na Rússia, um lago congelado revelou formações de gelo tão incomuns que mergulhadores ficaram assustados com a visão. Número 35. Peixes, lutando no gelo. Dois irmãos encontraram uma cena inacreditável em um lago congelado. Dois peixes presos no gelo em pleno meio de uma luta. A foto viralizou e muitas pessoas acusaram a história de ser falsa. No entanto, os irmãos voltaram ao local, serraram o gelo e provaram que era real. A cena mostrava um Lúcio com a boca aberta, prestes a devorar um robalo, ambos congelados no meio da perseguição. Isso prova que, às vezes, a realidade pode ser ainda mais bizarra do que qualquer história inventada. Número 36. Rio de areia congelado. Em 2015, um fenômeno extremamente raro aconteceu no Iraque. Um rio de gelo passou pelo deserto. Embora parecesse um rio normal, a corrente era composta por pedras de granizo, que haviam se acumulado após uma tempestade intensa. Esse fenômeno tão incomum deixou os moradores locais completamente atônitos, já que o Iraque é conhecido por suas temperaturas extremamente quentes e áridas. A natureza continua nos surpreendendo. Número 37. Burros congelados na Turquia. Um vídeo assustador surgiu na Turquia, mostrando um pequeno grupo de burros completamente cobertos de gelo, incapazes de se mover. A cena foi registrada na província de Şanlıurfa, onde o frio intenso pegou os animais de surpresa. Felizmente, equipes de resgate chegaram a tempo e conseguiram salvar 5 burros. Alguns estavam tão fracos que precisaram ser carregados até um abrigo. Graças a esses heróis, os animais receberam cuidados e puderam se recuperar do terrível congelamento. Número 38. Peixe de pé no gelo. Um pescador na China registrou um fenômeno incomum. Um peixe aparentemente de pé sobre sua barbatana, congelado no meio de um lago. O vídeo rapidamente se espalhou pela internet, com pessoas questionando se os peixes estavam evoluindo para andar. Mas a explicação é simples. Durante a formação do gelo, a água congelou em volta do peixe antes que ele afundasse completamente, deixando-o preso nessa posição estranha. A natureza nunca deixa de nos surpreender. Número 39. O navio fantasma do Ártico, USS Baltimore, começou sua jornada marítima em 1914 e durante muitos anos navegou sem incidentes. Porém, em 1931, a embarcação ficou presa em um bloco de gelo no Ártico. O capitão e sua tripulação abandonaram o navio temporariamente, mas quando voltaram, ele havia desaparecido. O navio foi avistado novamente várias vezes nos anos seguintes, mas nunca foi recuperado. A última vez que alguém viu o USS Baltimore foi em 1969, alimentando teorias de que ele continua vagando sozinho pelo Ártico, como um verdadeiro navio fantasma. Número 40. Criaturas.
sob o gelo da Antártica. Em 2016, cientistas australianos enviaram um veículo operado remotamente para explorar o subsolo congelado da Antártica. Eles acreditavam que nada sobreviveria nas águas gélidas, mas, para sua surpresa, descobriram organismos vivos prosperando nesse ambiente extremo. Essa descoberta levantou questões sobre a possibilidade de vida em outros planetas com condições semelhantes. Se criaturas podem sobreviver sob o gelo da Antártica, quem sabe o que pode existir em luas congeladas como Europa de Júpiter? Número 41. O Homem de Gelo de Minnesota. Em 1968, uma descoberta macabra foi feita em Minnesota. Um corpo congelado, medindo 1,80 m, com braços longos e um olho deslocado. Alguns acreditavam que era um pé grande, enquanto outros diziam que se tratava de um caçador que encontrou um destino trágico. No entanto, análises mais detalhadas revelaram que o corpo era apenas uma escultura de látex. Mais um mistério congelado resolvido. Essas foram algumas das descobertas mais impressionantes já feitas no gelo. Desde criaturas pré-históricas incrivelmente preservadas, até possíveis evidências de vida extraterrestre, o mundo congelado continua revelando segredos que nos deixam de queixo caído. O que mais te surpreendeu nessa lista? Você acredita que alguns desses mistérios ainda podem esconder respostas para grandes perguntas da humanidade? Deixe sua opinião nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!